Ok. Então, na aula passada, nós vimos uma pequena introdução sobre essas medidas separatrizes, né? Que nós vamos trabalhar hoje, né? Dentre elas, nós temos a mediana, temos também os quartis, temos também os decis e temos também os centis ou percentis. E aí nós fizemos uma pequena introdução a respeito do que significa cada uma dessas medidas, né? Medidas separatrizes. E nós vamos mostrar, na verdade, agora como é que a gente pode visualizar graficamente essas distribuições aí, ou essas medidas. Separatrizes. Então vamos lá. Qualquer dúvida é só pedir para parar, tá? Que a gente vai e explica. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Só um momento que eu estou só ajeitando aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, só estou ajustando aqui. Ok, vamos lá. Tá, então a ideia de medida separatriz é compreender que nós temos quatro medidas. A mediana, temos a não tá legal, peraí, só um instantinho, deixa eu ver aqui, peraí. Fecha o áudio, você tá os dois abertos, tem que fechar. Oi, estão me ouvindo? Alô? Alô? Não tá dando retorno aqui no... Oi? Oi?
Alô? Tá dando retorno aqui. Abaixa aí, professor. Tem que abaixar esse aí que você tá apresentando. Abaixar aí. Não, eu quero deixar nesse que eu tô apresentando, porque é onde eu tô gravando a aula. E esse outro aqui do celular é porque eu vou dando permissão os demais que estão entrando e não interrompendo a aula. Oi. Oi. Fica de ligar esse aqui. Oi, pode. Alô, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aqui? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô, turma? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tô tendo retorno. Alô? Todos estão me ouvindo? Ok, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui com outro aqui celular aqui rapidinho. Oi. A microfonia. Alô? Por favor, alguém me responde na sala só para eu ver o teu retorno aqui, que eu tô tentando adaptar o microfone. Tá normal, professor. Não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi.
Oi. Alguém pode me responder no microfone, por favor? Só para eu testar aqui o retorno. Oi, professor. Opa, ouviu bem a Alana? Obrigado, Alana. Ok, deixa eu ver. Alana, fala de novo. Oi, professor. Tá ok, Alana, só que tá dando um retorno ainda aqui. Não vai dar. Vamos lá. Depois eu vejo isso. Então tá ok, vamos lá, pessoal. Então tá. Então, visualmente aqui fica melhor para vocês entenderem aquilo que foi explicado lá. A gente tem aqui a ideia aqui de uma distribuição de frequência, onde temos um ponto aqui que é a mediana, ó, esse ponto central. Esse ponto central, ele vai dividir a nossa distribuição de frequência 50% dos dados à direita, né? São todos esses 50% aqui preenchidos, né? E mais 50%. Então essa é a divisão que faz aqui a mediana na nossa distribuição de frequência. Ela corta ao meio por meio de um ponto e joga 50% dos dados a esse lado esquerdo aqui da distribuição de frequência e também outros 50% à direita. E aí já o quartil ele já vai dividir a distribuição de frequências em 4 partes, com 3 pontos, né? O Q1, o quartil primeiro, o quartil segundo e o quartil terceiro. Agora, notem que o quartil 2, ele coincide com a mediana, tá? Porque eles estão no mesmo ponto aqui. O quartil 2, ele vai acumular 50% também. Porque de menos infinito até o ponto do quartil 1, nós temos 25% dos dados. Entre o quartil 1 e o quartil 2, nós temos outros 25% dos dados. Ou seja, então até o quartil 2 eu posso dizer que acumulou-se 50% dos dados da distribuição. Por isso que ele coincide com a mediana, ok? Então esse valor aqui da mediana, ele na verdade, embora a gente possa estar vendo aqui esse 50% dentro desse retângulo, mas na verdade ele está se referindo a todo esse lado aqui, né, da distribuição, né, desde menos infinito até o ponto do quartil 2. O quartil 3, ele vai assegurar 75% da distribuição até esse ponto, porque ele pega 25% até o quartil 1, mais 25% entre o quartil 1 e o quartil 2, e os outros 25% do quartil 2 até o quartil 3. Então nesse ponto da distribuição ele vai estar acumulando 75% dos dados. E aí obviamente que a partir desse ponto, né, temos mais 25% da distribuição. Mais 25% dos dados da distribuição estão distribuídos, né, depois do quartil 3, ou seja, do quartil 3 até mais infinito, né? Embora continue a distribuição aqui a mais infinito, mas a ideia é que ele concentra 25% dos dados nesse lado direito da cauda. Agora depois nós temos aqui o exemplo gráfico de como é o comportamento do decil, né, que divide a distribuição de frequências em 10 partes. Então ele vai fatiar a distribuição de frequências em 10 partes iguais de 10%. Então de menos infinito até o ponto D1, então nós temos aí 10% dos dados acumulados até esse ponto. Entre o decil 1 e o decil 2 nós temos mais 10%.
indicando que até o ponto do decil 2 nós temos 20% dos dados acumulados. Até o ponto D3 nós temos 30% dos dados. Então cada retângulozinho, cada divisão aí da distribuição de frequências em 10%, e ele vai acumulando 10 em 10%, né? D4 significa que até o ponto D4 temos 40% dos dados da distribuição de frequência. No ponto D5 nós temos 50%. Por isso que o D5 também é uma medida que vai coincidir tanto com a mediana quanto com o quartil 2, né? Então ele vai ser o mesmo ponto que acumula 50% dos dados da distribuição. E aí depois nós temos aqui a visualização gráfica do percentil. O percentil ele vai estar acumulando, né, de 1 em 1%. Então na tua distribuição de frequências ele vai estar fatiando a mesma em 100 partes iguais, mais de 1%, ok? Então a mediana fatia a distribuição de frequências em duas partes de 50%. O quartil fatia a distribuição de frequências em 4 partes de 25%. Já o decil fatia a distribuição de frequências em 10 partes iguais de 10%. E o percentil fatia a distribuição de frequências em 100 partes de 1%, ok? Então isso aí vai dar uma ideia de como é que você pode estar extraindo informações estatísticas de uma distribuição de frequências, né? Nós tínhamos antes os dados brutos e o ROL, mas isso era pouco para nos trazer informações estatísticas. Mas quando você constrói a distribuição de frequências e você começa a utilizar medidas estatísticas, como medidas de tendência central, a média, a moda, a mediana, também, bem como as medidas separatrizes, quartil, decil e percentil, você tem condições de extrair importantes informações da tua distribuição de uma forma mais consolidada e objetiva para esclarecer o comportamento de determinada variável de estudo. Então, voltando aqui para a apostila, nós temos aqui então nesse ponto bem aqui, olha, uma coisa que é importante nós entendermos. Olha, vamos aqui no quartil, né? Esse aqui é o primeiro ponto, o quartil 1. Então o que ele está dizendo? Olha, abaixo do primeiro quartil tem-se 25% dos elementos. Então é como se você tivesse até próximo desse ponto, quartil 1, 25% dos dados. Então, ou seja, por isso que ele colocou aqui, olha, abaixo do primeiro quartil. Mas se eu falo abaixo do primeiro quartil, eu não estou incluindo o ponto exato do quartil 1. Agora, quando eu falo que vai até o quartil 1, significa que eu estou incluindo esse ponto. Mas como a gente está trabalhando com uma distribuição de frequência, e que na maioria das suas vezes nós vamos estar trabalhando com uma distribuição de frequência que ela é contínua, dizer que é abaixo desse ponto ou exatamente até esse ponto, em estatística isso daí na verdade é irrelevante, né? Agora, claro que já em relação à matemática, nós considerarmos que esse ponto aqui ele não está incluso, faz uma diferença significativa. Então, mas no nosso curso nós vamos estar considerando até o ponto, né? Até o ponto do quartil 1, ok? Esse ponto, na verdade, Q1, ele é bem aqui, tá?
Ele deslocou-se um pouco mais à direita, mas é bem aqui em cima do Q1. Então cuidado, olha. Muito se tem confusão, né? Quando se fala os dados estão abaixo do primeiro quartil, significa que ele não inclui o ponto do primeiro quartil. Mas repito, em estatística isso daí é indiferente. Como são dados contínuos, dizer que está próximo ou incluir esse ponto aí é irrelevante, né? É a mesma coisa dizer que está um pouco abaixo ou inclui esse ponto. Então aqui, olha, abaixo do primeiro quartil tem-se 25% dos elementos, ou até o quartil primeiro tem-se 25% dos elementos. No quartil 2, que é bem aqui nesse centro aqui, né? Então aqui a gente tem entendimento que na verdade está acumulando, ó, 50% dos elementos até o quartil 2. Até o quartil 3 nós temos 75% dos elementos. E o que passar daí, né, são os outros 25% que completam os 100% dos dados da distribuição. Mesma coisa em relação aos decils, tá bom? Então abaixo do primeiro decil ou até o primeiro decil tem-se 10% dos elementos. Abaixo do segundo decil tem-se 20% dos elementos. Então é essa a ideia do que ele está acumulando, né, até aquele ponto. Quando a gente vai para o percentil ou centil, ó, é aquela ideia de que nós estamos acumulando ó, em cada um. Até esse primeiro ponto no P1, nós estamos acumulando 1%. No P2 ou percentil 2, estamos acumulando até nele 2% dos dados da distribuição de frequências. Ok? Então, alguém tem dúvida? A Elane já conseguiu entrar, Elane? Então é esse entendimento que a gente tem que ter aí da distribuição de frequências, tá bom? É essa divisão dela em partes, para que a gente possa fazer a melhor leitura. E aí a gente vai mais à frente agora, vamos para o cálculo das medidas separatrizes, tá bom? Bom, aí a gente vai com bastante cuidado aqui, pessoal, porque a gente vai estar trabalhando, né, nessa parte da estatística descritiva, sempre olhando para duas situações, né? Como a gente já trabalhou lá com a média, trabalhou com a moda, trabalhou com a mediana, sempre olhando para essas duas situações. Olha, o cálculo daquela medida para dados não agrupados, ou seja, em cima do rol, ou para dados agrupados em classes, ok? Ou para dados agrupados em classe, como é o caso que a gente vai entrar bem aqui, olha, dados agrupados com intervalos de classe. Esses dados agrupados sem intervalos de classes, a gente não vai trabalhar muito com ele, tá bom? Não é o que mais vai acontecer nos casos que vamos estar estudando aí no decorrer do curso, mas na maioria dos casos mesmo que nós trabalhamos, ele envolve dados não agrupados e dados agrupados em intervalos de classe. O caso de sem intervalos de classes, nós não vamos nos ater nesse primeiro momento, ok? Então vamos lá. Medidas separatrizes para dados não agrupados. Então a gente vai voltar lá aqueles nossos dados de apoio, né, da disciplina, e vamos aqui, olha, devemos ordenar os elementos e identificar a medida que queremos obter, quartil, decil ou centil, localizar a posição da medida desejada e identificar o elemento que ocupa esta posição de acordo com o esquema a seguir. Então, já que nós vamos estar trabalhando com medidas separatrizes, é importante a gente ter a ideia de posição, né? Lembrando que nós temos aqui, olha, quando a gente está encontrando pontos, como o quartil 1, o quartil 2, o quartil 3, ou a mediana,
ou os decis. Então percebam que a gente está trabalhando com posição, né? Um ponto ele vai representar, na verdade, a posição, uma determinada posição que nós queremos identificar. E depois que nós acharmos essa posição, é saber qual é o elemento, né? Qual o valor que representa esse elemento naquela posição. Isso que nós estamos tentando encontrar. Então essa ideia do ponto é exatamente a ideia da posição que nós vamos encontrar. Então por isso que quando nós vamos fazer o cálculo dessas medidas separatrizes, nós vamos trabalhar com um termo chamado posição, ó. Vamos abreviar aqui de pós. E aí nós vamos ter que trazer o seguinte raciocínio aqui para o nosso entendimento, né, do cálculo de medidas separatrizes. No denominador dessa posição, nós sempre vamos ter um termo I vezes N, né? Esse pontinho aqui, ele significa multiplicação. Então, essa posição I vezes N, no caso do quartil, ele vai ser dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque o quartil, ele vai dividir a distribuição de frequências em 4 partes iguais, de 25%. Já o decil, esse denominador I vezes N, ele vai ser dividido por 10. Por que se divide o decil por 10? A posição dele. Porque o decil divide a distribuição de frequências em 10 partes iguais. Depois nós vamos para uma medida, né, a posição do centil, que no caso esse I vezes N, ele vai ser dividido por 100, porque o centil ou o percentil divide a distribuição de frequências em 100 partes iguais de 1%. E aí a gente tem que se atentar então para esse termo I que está lá no denominador da posição. Ele é um indicador de variação. Por quê? Porque se for para o quartil, então esse I vai variar de 1 até 3. Porque eu preciso de 3 pontos para dividir a distribuição de frequências em 4. E a isso se atribui, né, a ideia do quartil. Então esse I, o termo que está lá no denominador da fração, no quartil ele varia de 1 até 3. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ele pode assumir o valor 1, ou o valor 2, ou o valor 3. Quando vai para o decil, esse termo I lá no denominador, ele vai variar de 1 até 9. Porque são necessários 9 pontos para que se divida a distribuição de frequências em 10 partes. Então, o decil, ele vai receber valores para o I, para se calcular a posição, variando de 1, de 2 ou 3 até 9. Ok? Então, esse é o entendimento para o decil. Então, lembre-se que a gente está sempre tentando calcular aqui esse termo posição aqui, que nós chamamos de pós. Quando for para o centil, esse termo I, lá no denominador, ele vai variar de 1 até 99. Por quê? Porque são necessários 99 pontos para que se divida a distribuição de frequências em 100 partes iguais. Então, no caso do centil, esse I pode ser 1, pode ser 2, pode ser 79, 89, até 99, ok? Esse vai ser o valor do I. Pode assumir qualquer valor entre 1 até 99. Para o decil, o I pode ser qualquer valor entre 1 e 9. E para o quartil, esse I pode ser qualquer valor entre 1 e 3
né, sendo números inteiros, ok? Então, alguma dúvida, pode seguir. Então, a importância aí de saber esse termo posição, tá, no cálculo dessas medidas separatrizes. E aí, lembrando que nós estamos primeiramente aqui no caso para o cálculo das medidas separatrizes para dados não agrupados. Então, se são para casos de dados não agrupados, nós temos que considerar aí o rol, né? Os nossos elementos ainda estão soltos, embora agora organizados no rol, né, do menor para o maior, mas ainda não estão consolidados por intervalos de classe. Então a isso se dá o nome de dados não agrupados. E aí nós temos duas situações como quando vamos calcular medidas separatrizes para dados não agrupados. Primeiro, se a posição for um número inteiro, né, o elemento lá que você quer calcular como medida separatriz, pode ser uma situação em que ele é um número inteiro. E depois também essa posição pode ocorrer o caso em que ele não é um número inteiro. Então ele é um número que está no intervalo, né? É um número fracionário, 1, alguma coisa. Então você vai ter que achar dois números aí intermediários, né? Para que você possa, na verdade, calcular essa medida separatriz por meio de uma média aritmética. Então a gente tem que estar atento nessa situação. Mas a gente vai ver melhor aqui no exemplo. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, se a posição for um número inteiro. Então olha só. Primeiro você tem aí uma sequência de valores, né? E nota que ela está de uma forma desordenada, conforme os dados capturados na pesquisa. E aí depois você vem e coloca na sequência de um rol, né? Ordena do menor para o maior. É obrigatório fazer esse ordenamento, colocar os dados brutos no rol para se calcular as medidas separatrizes, né? Para dados não agrupados. Então a gente tem que trabalhar obrigatoriamente no rol. Então quando você saiu dos dados brutos aqui nessa parte inicial e colocou seus dados em um rol, percebe-se que nós ficamos agora com elementos que vão do menor para o maior, né? 1 é o menor valor e é o primeiro elemento, o segundo elemento é 2, o terceiro elemento é 5, o quarto elemento é 5 também, o quinto elemento é 5, já o sexto elemento é o 8 e assim por diante, né? Até o 12º elemento, que é o 15. Então percebam que a gente tem que trabalhar com essa busca aí de um elemento, né? A posição, o elemento que pertence àquela posição. E aí vamos lá, olha, aqui no comando ele diz, olha, calcule o primeiro quartil da sequência de números aí. E aí, olha, como ele falou aqui, primeiro quartil, então ele está interessado no Q1. E aí aquele índice lá, ó, o I, é igual a 1 aqui, tá? É 1, porque é o quartil 1. E aí, a gente vai agora, né, verificar aqui, ó. Vai para a posição. Então esse I, ele é 1, tá? Por que ele é 1, esse valor de I? Porque é o quartil 1, ó, quando ele mandou aqui no comando. Primeiro quartil, então é o quartil 1. Então I é igual a 1. E o N? O N é o número de elementos do rol. Quantos elementos nós temos? Aqui nessa sequência do rol, nós temos 12 elementos, ou seja, 12 números. Então N igual a 12. E dividido por 4, por quê? Porque estamos calculando o quartil. O quartil, né, divide a ideia da distribuição de frequências dividida em 4 partes. Então, dividido por 4, fazendo essa conta aqui, né, 12 dividido por 4, 3. Então, olha, logo esse quartil 1 é o elemento na terceira posição. Esse 3 aqui, ó, 3, refere-se à terceira posição, então é x3. Então, vamos lá, quem é o x3?
Então vamos lá, seria aqui o x1, x2 e x3. Então esse x3 aqui, ou o terceiro elemento, é 5. Portanto, o quartil para essa sequência de números é 5. Esse valor 5 é o ponto que está acumulando aí, ó, 25% da distribuição de frequências. E o que é que está acontecendo aqui nessa situação, né? Nesse terceiro elemento de valor 5. Então é como se estivesse acontecendo isso aqui, ó. Vamos pegar aqui fazer uma figura rapidamente. Então nesse primeiro cálculo aí, o que está acontecendo? Nós temos alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tem mais ou menos isso aqui que está acontecendo, né? Onde temos aqui o elemento que é 5, o valor 5, né? Então ele deve estar por aqui. Mais ou menos reto aqui. Ok? Então essa medida aqui, ó, Q1, esse Q1 que é o primeiro quartil, ele é igual a 5, ó. Foi esse valor que nós achamos. Tá? Então é esse ponto bem aqui que nós estamos calculando, ó. Professor, e quando der um resultado fracionário, a gente tem que arredondar para o número inteiro? Isso, a gente vai ver na outra situação, exatamente esse caso, né? Isso, boa pergunta. E quando der fracionado, a gente vai ver exatamente qual é essa situação. Mas então, olha, a ideia é bem aqui. Só fechar aqui. Então tá aqui os 25% dos elementos, ó. Ok, então nesse primeiro quadrante, o elemento 5 aqui, né, que é o x3, ele é o ponto que acumula 25% dos dados. Então é esse ponto aqui, ó, até o elemento 25, ou quartil 1, né, que é o elemento 5, o elemento de valor 5, ele acumula 25% dos dados, né? Então, olha, se a gente for verificar mesmo aqui, olha, numa sequência de 12 elementos, de cara, se a gente for calcular 25% de 12, 25% de 12 é 3, né? Então, olha, até o ponto 5, quantos elementos nós temos? 1, 2, 3. Por isso que eu costumo dizer que é até o ponto que acumula, né? 25% é até aquele ponto, quartil 1. Então, até esse ponto eu tenho 25% dos elementos. Então, se eu pegasse agora mais 25%, ó, o x4, o x5, o x6, aqui eu teria o quê? O Q2. Aí depois eu pegasse mais o sétimo, o oitavo e o nono, eu teria o Q3. E aqui eu teria até aqui, ó, 75% dos elementos da distribuição. E o que passar disso, né, são os outros 25% para fazer 100, mais 3 números. Então é essa a ideia, né? Esse 5 é o terceiro elemento que acumula 25% dos dados da distribuição. E graficamente a gente tem essa visualização aqui do que nós acabamos de calcular. Só que isso daí é para números quando a posição é um número inteiro, né? E aí, como o colega perguntou agora, e se fosse fracionário? Bom, se for fracionário, é exatamente essa outra situação aqui, ó. Vamos lá. Vamos considerar agora essa sequência.
Aí vem aqui em dados brutos, né? 2, 8, 7,5, 6, 10, 12, 2 e 9. E aí nós vamos agora ordenar a sequência em rol. Então ficou aqui o primeiro elemento 2, o segundo elemento também é 2, o terceiro elemento é 6, o quarto elemento 7,5, quinto é 8, sexto 9, sétimo elemento 10 e o oitavo 12. E aí, sempre lembrando isso. Agora, olha só, ele quer o P60. Então, essa simbologia aqui é o percentil 60. Então, ele quer o ponto até onde se acumula 60% dos dados da distribuição. Então, a gente tem que calcular primeiro a posição do percentil 60. Então, chamamos de pós. Vem agora a fórmula I vezes N. Agora, essa divisão aqui é por 100. Repito novamente, por que é por 100? Porque o percentil, né, é a medida separatriz que divide a distribuição de frequências em 100 partes. Então aqui fica I vezes N. I vezes N dividido por 100. Então vamos lá. Esse I é 60. O I é 60. Por quê? Porque eu estou calculando o percentil 60. Então vem 60 vezes N. N é o número de elementos do rol. Quantos elementos nós temos aqui no rol? 8. Então fica 60 vezes 8 dividido por 100, já que é o cálculo do percentil. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos 60 vezes 8, né, dividido por 100, vai dar 4,8, que cai naquela questão lá como o colega perguntou. E se for fracionário? Então, ok. Então, olha só, nós calculamos posição. Posição 4,8 não existe, né? Como eu vou falar uma posição 4,8? Não. Mas se a posição é 4,8, então eu entendo que é um número que está entre a quarta posição e a quinta, né? Então esse termo 4,8, ele é uma posição, mas só que não pode ser uma posição fracionada. Eu não sou, né? Como é que eu vou ser o segundo vírgula 2 da fila, né? O terceiro vírgula 4, não existe. Mas ele te dá mais ou menos a ideia, esse 4,8, que é uma posição, mas que está situado entre a quarta posição e a quinta. Por isso que quando eu acho uma posição com número fracionário, eu tenho que achar dois números, né, ou posições intermediárias aí, que são os mais próximos inteiros. Então aqui seria o 4 e o 5. Então seria o quarto e o quinto elemento. E aí, vamos lá. Então vamos lá, olha, como este valor não é inteiro, o P60 é um valor situado entre o quarto e o quinto elemento da sequência. Então esse P60, ele tem que ser uma média aritmética entre o quarto elemento e o quinto elemento, né, dividido por 2. E aí a gente vai ver quem é o quarto elemento. Procura lá, olha, o primeiro elemento é o 2, o segundo elemento também é 2, o terceiro elemento é 6, e o quarto elemento é 7,5. Então 7,5 mais o quinto elemento é 8. Então 7,5 mais 8 dividido por 2 me dá 7,75. Então esse é o valor do percentil 60. Então o valor 7,75 é o valor que acumula 60% dos dados da distribuição. E como seria a visualização gráfica dessa situação? A visualização gráfica dessa situação já seria a seguinte agora. É pegar aqui, por exemplo, distribuição de frequência. E aí
faz aqui mais ou menos a distribuição de frequência, né? E aí 60 estaria mais um pouco à frente aqui da metade da distribuição. Então seria esse ponto aqui mais ou menos. Então aqui seria o P60, ó. P60 igual a 7,75. Então esse é o ponto que está acumulando 60% dos dados. Vou fechar aqui. Então, aqui ó. Então esse é o ponto da distribuição que está acumulando 60% dos dados. Então até aqui tem 60%. Deixa eu pegar aqui. E aí é isso que está representando esse valor P60 calculado, tá? Alguém tem dúvida? Então é isso aí que está acontecendo nesse P60. Então, olha só, o primeiro caso que nós calculamos do quartil 1 é igual a 5, ele acumula 25%. Então nota que ele está aqui, ó, dividindo, né, 25% o primeiro pedaço da distribuição. Agora o P60 não, ó. Ele já come um pouco mais da metade, né? Se nós fôssemos pegar os 50%, seria até aqui. Mas como ele é o P60, ele está passando aí 10% a mais, né? Desses outros 50% aqui, né? Então toda essa parte amarela é 60%, né? Então é esse entendimento que nós temos que ter a respeito aí desse cálculo do percentil 60. Alguém tem dúvida? Vou fazer mais um exemplo aqui para a gente compreender. Tá? Então se alguém tiver dúvida é só parar. Então, olha, vamos pegar aqui, ó, para esse mesmo conjunto de valores, né? Ah, tá, então bora ver lá. Então, 7,75, né? Ele estaria mais ou menos aqui, ó, entre o 7,5 e o 8. Esse é o valor que segura aí 60% dos dados, né? Um outro exemplo aqui, pessoal. Vamos ver agora lá. Vamos supor que a gente quisesse calcular... 10 minutos ainda temos. O quartil 25. Tá, então vamos lá. Vamos supor que fosse calcular o quartil 25. Pegar aqui nossa tabela de auxílio. Mais embaixo. Vamos supor que eu queira o quartil 20. Não, o quartil. O terceiro quartil, tá? O terceiro quartil. Então, se é o terceiro quartil, você vai representar simbolicamente por Q3. Q3. E vamos considerar essa sequência, a primeira aqui em cima. Ok? No rol, já no primeiro exemplo lá, tá? A sequência de 12 elementos aqui. Então vamos supor que ele queira o terceiro quartil. Ok, terceiro quartil. Então se ele quer o terceiro quartil, então ele quer o ponto que divide, né, a distribuição de frequências e até aonde ele acumula 75% dos dados. Então ele quer o ponto que acumula 75% dos dados, né? De dados acumulados. Ok. Então é o Q3. Então eu tenho que tirar o I, o indicador do quartil lá. O I, tem que tirar também o N. E depois vou calcular a posição. Tá. Mas o I
já que é o terceiro quartil, então esse 3 aqui do terceiro quartil é exatamente o indicador do I. Então eu vou colocar aqui 3. E o N? Nessa sequência aqui, meu N é 12, porque são 12 elementos. 12. Então vou calcular agora a posição. Posição é I, que é 3, porque é quartil, né? 3. Que acumula 70, é o ponto que acumula 75% de dados. Vezes o número de elementos, que é 12, dividido por... Ah, é quartil? Então eu vou dividir por 4. Ok, 9. Então, feito isso, nós vamos agora verificar qual é o elemento que é a posição 9. Então, ou seja, já que a posição é 9, então esse quartil 3, né? Esse quartil 3 é o elemento de cuja posição é 9. Então eu vou chamar, ó, x9, que é o nono elemento. E agora eu vou olhar na distribuição de frequência quem é esse valor. Então vamos lá. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então 12. E é o valor 12. Pronto, tá aqui a minha resposta. Então, o quartil 3 é o nono elemento que corresponde ao valor 12. Portanto, até o valor 12, eu tenho 75% dos dados da distribuição de frequências. 12 é o valor que acumula 75% dos dados da distribuição. E como é a visualização gráfica disso? Aí eu volto para cá, né? Então esse é o elemento, já que é o quartil 3, então é onde está ali o ponto Q3. Então ele está mais ali, né, à direita do ponto central. Então meu quartil 3 nessa situação aqui é igual a 12. Pronto, é isso que nós estamos visualizando. Então aqui nele, ó, então se eu considerar então até esse ponto eu estou acumulando aqui 75%, tá? E aí eu não vou colocar bem aqui, tá? Porque olha só, se eu colocar bem aqui, como é o entendimento gráfico, o que pode parecer? Se eu colocar esse 75% aqui, né, ele vai estar dando a ideia que eu tenho 75 entre o Q1 e o Q3, mas não, né? Esse 75% é total. Ele é tudo isso que está acumulando aqui, ó. É daqui até aqui esse ponto, tá? Então vamos fazer aqui uma projeção, ó. É isso aqui que eu estou acumulando. Pronto, olha, desde menos infinito até o ponto Q3. Então Q3 é o ponto que acumula 75% da distribuição, ou seja, desde esse pontinho aqui até o Q3 aqui, ó, 75%. Essa área aí toda amarelada, né? 75%. Até o Q1 tinha só 25%, ou seja, até o valor 5 eu tinha 25% dos dados, mas até o ponto 12, que é o quartil 3, eu tenho 75% dos dados da distribuição, ok?
Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos tomar uma água agora. Já volto com o segundo link aqui. Vou passar para Beatriz. E aí ela já passa para você. Vou só tomar uma água para aliviar a garganta. E a gente já volta para cálculo dessas medidas separatrizes em dados agrupados por intervalo de classe. Ok. Vamos lá, tomar uma água.